Continuando então, meus queridos, o nosso processo pedagógico sobre isomeria ótica. Bom, então como que uma luz ela pode ser polarizada? Bom, existem algumas formas. Uma delas são lentes, tá? Existem óculos, por exemplo, que eles possuem lentes polarizadas. E quando a luz passa por essa lente, essa luz que era natural passa a ser uma luz polarizada. E na qualidade de óculos, isso é muito interessante, porque óculos em que a lente não é polarizada, você observa que a acuidade visual não é tão boa, o conforto visual não é tão bom. Já onde as lentes são polarizadas, você observa que a acuidade visual, o conforto visual é melhor. Então, sempre que você vai adquirir um óculos, prefira os óculos com lentes polarizadas. Obviamente, são mais caros, porém, eles te dão um melhor conforto visual, principalmente quando se trata de óculos de sol. Perfeito? Fato interessante que nós podemos observar até experimentalmente é que os óculos, eles apresentam os seus polaroides fazendo com que a luz seja polarizada geralmente na vertical. Então, se você coloca para você testar se essa lente realmente ela é polarizada, se você colocar os dois óculos um sobre o outro desta forma, você consegue ver um desenho. Agora, se você colocar eles em ângulos de 90 graus, uma lente na outra, em dois óculos, nesse ponto aqui não vai passar luz. Por quê? Se a polarização ela é na vertical, então aqui vai ficar paralelo, mas aqui vai ficar perpendicular, porque um vai estar nesse sentido e outro aqui nesse sentido. Então as luzes que os óculos que realmente são polaroides, colocados perpendicularmente, não permite que a luz passe sobre eles. Por exemplo, nessa situação desse desenho aqui, ó, nós temos aqui a luz sendo polarizada no sentido vertical. E aí, se você coloca um óculos só, a luz consegue passar. Colocando dois, um sobre o outro desta forma, a luz também consegue passar. Agora, se você coloca desta forma, um vai bloquear, porque um vai estar na horizontal e o outro vai estar na vertical. Então, nessa forma, a luz não passa. Ok? Então, é um teste que você pode fazer também para perceber se um óculos tem lente polarizada ou não. Perfeito? E também existem aparelhos de laboratório, aparelhos da indústria, que são chamados de polarímetros, que eles polarizam a luz. Nós temos alguns aparelhos como um polarímetro rotacional, usado em alguns laboratórios clínicos, um polarímetro digital. Esse aqui é usado muito em indústrias sucroalcooleiras, né, usina de açúcar e álcool, porque existe a glicose D, que é a D-glicose, é a destrógera, e a L-glicose, que é a levógera. Então, uma das análises de qualidade de açúcar é fazer a sua análise num polarímetro. E também tem esse aqui, que é um polarímetro didático, muito usado em laboratórios de ensino de física. Perfeito? Bom, então como que é o comportamento de isômeros óticos diante da luz polarizada? Por que que eu tive que fazer toda essa explicação anterior do que é uma luz polarizada? É que acontece o seguinte: quando você tem uma fonte de luz natural, que essa luz está vibrando em todos os sentidos, aí ela passa por um filtro polarizador fixo, que ela vai vibrar em apenas uma direção, em apenas um sentido, acontece que quando essa luz polarizada, ela passar por um tubo que tem uma solução oticamente ativa, um isômero oticamente ativo, essa substância ela pode fazer com que esse plano de vibração da luz polarizada ele sofra um desvio, perfeito? Esse desvio ele pode ser ou para a direita ou para a esquerda, ele pode ser de 90 graus ou até 180 graus. Perfeito? Então é isso que uma substância oticamente ativa faz. Ela desvia o plano de vibração da luz polarizada, ou para a esquerda ou para a direita. Tá? Esse é um efeito físico, mas nós temos efeitos biológicos muito mais interessantes que serão comentados logo mais adiante. Então é isso que acontece, ó. A luz ela vai estar vibrando em apenas um plano, porque é uma luz polarizada, ela passou por dentro de um tubo de uma amostra que
tenha uma substância oticamente ativa, esse desvio, essa luz polarizada, ela vai sofrer um desvio angular, tá? Que pode ser de até 180 graus para a esquerda ou para a direita. Perfeito? Bom, quando a luz faz esse desvio da luz polarizada para a direita, nós temos aqui um isômero oticamente ativo que nós chamamos de isômero destrógeno. E quando a luz polarizada é desviada para a esquerda, nós temos um isômero oticamente ativo também, porque ele tem atividade ótica, que é chamado de isômero levógeno. Perfeito? Agora, o que uma molécula tem para que ela seja considerada um isômero ótico? O que ela tem que ter? Primeira coisa, ela precisa ter um carbono quiral. Esse carbono quiral também é chamado de carbono assimétrico. O que vem a ser então um carbono quiral ou um carbono assimétrico? Veja bem, essa palavra quiralidade, ela vem de queiral, que do grego quer dizer mão. Daí vem algumas palavras em língua portuguesa, como quiromante, quiromancia, que é uma prática de ler mãos, ok? Bom, então analise as suas mãos. As suas mãos, elas têm simetria? Elas apresentam a propriedade de ser simétrica? Pense aí e me responda. Perfeito. Objetos que são simétricos, o que é um objeto simétrico? É quando você pode dividir esse objeto ao meio, passando um plano de simetria, e as duas metades elas vão ser idênticas. Por exemplo, essa raquete aqui. Se você passar um plano de simetria no meio dessa raquete, dividindo ao meio, o que vai acontecer? Você vai ter dois pedaços exatamente iguais. Se você fizer a mesma coisa com essa imagem dessa borboleta, passar uma linha ao meio, você vai dividi-la também em dois pedaços exatamente iguais. Quando isso acontece, eu digo que esse objeto é um objeto simétrico. Nesse caso, como eu tenho um eixo de simetria dividido em dois pedaços, eu chamo isso de simetria bilateral. Perfeito? Agora, também existe a simetria radial. Por exemplo, esse objeto aqui, se eu passar vários cortes dele numa vista por cima, eu vou ter vários pedaços iguais. Um outro exemplo de simetria radial também é essa estrela. Perfeito? Então temos dois tipos de simetria, ou a bilateral, com duas partes iguais, ou a radial, com várias partes iguais. Bom, uma outra propriedade que os objetos que são simétricos têm é que as imagens deles no espelho são idênticas aos objetos reais. Por exemplo, essa raquete. Você confunde qual que é o objeto real e qual que é a imagem desse objeto real no espelho. Então essa é uma propriedade que os objetos simétricos têm. Primeiro, eles têm simetria. Geralmente uma simetria bilateral, mas pode ser radial também. E segundo, a sua imagem no espelho é idêntico ao objeto real. Perfeito? Mais uma propriedade que os objetos que têm simetria, os objetos simétricos têm, é que, olha aqui mais um exemplo, a borboleta, né? O objeto real é idêntico à sua imagem no espelho. Uma outra propriedade que os objetos simétricos apresentam é que a sua imagem no espelho ela pode ser superponível com a sua imagem real, com o objeto real. Por exemplo, essa raquete aqui. A sua imagem no espelho e a sua imagem real, ela é completamente superponível, sobreponível pode ser também, encaixando-se perfeitamente, ok? A imagem da borboleta, a mesma coisa. Eu posso encaixá-las uma sobre a outra, porque é um objeto que tem simetria. Nesse caso, uma simetria bilateral. Então, nós temos três propriedades dos objetos simétricos. Primeiro, eles podem ser divididos num plano de simetria em partes iguais. Passou um eixo no meio deles, os dois pedaços são exatamente iguais. A imagem especular é igual ao objeto real. A imagem no espelho é exatamente igual à imagem do objeto real. E a terceira propriedade é que eles são superponíveis. Eu posso colocar a imagem do objeto real sobre a imagem no espelho que vai encaixar certinho. Perfeito? Agora, voltando à sua mão. As suas mãos, elas são simétricas? Elas têm essas três propriedades que foram ditas anteriormente?
Tem plano de simetria? Se eu dividir aqui, esse pedaço vai ser igual a esse pedaço? Não, não tem plano de simetria. Perfeito? Então já é um ponto dizendo que a sua mão ela não é simétrica. Perfeito? Segundo, a imagem no espelho é igual à imagem real? Olha só, aqui nós temos a mão direita, o objeto real. E a imagem que aparece da mão direita no objeto real, na verdade, é igual à mão esquerda. Então, a imagem no espelho é uma imagem invertida, revertida, que não é idêntica ao objeto real. Então, é o segundo ponto para esclarecer para ti que a tua mão ela não é simétrica, ela é assimétrica. Perfeito? E a terceira propriedade de um objeto simétrico é que ele é superponível. As suas mãos, elas são superponíveis? Não, elas não são superponíveis. Perfeito? Então as suas mãos, elas são assimétricas. E quando elas são assimétricas, nós também podemos dizer que elas são quirais. Perfeito? Agora vamos aplicar isso ao carbono. O que o carbono tem para que ele seja considerado um carbono quiral, ou seja, um carbono assimétrico que vai deixar a molécula assimétrica. Perfeito? Mas vamos ver isso apenas no próximo vídeo. Valeu, até lá!